e mestres racídicos iam se formando, esses mestres, então eles cada um viviam num vilarejo, numa cidade, eles acabavam virando o rabino da cidade e eles criavam a sua corte racídica com os seus costumes, com a sua ênfase em alguma coisa especial. Então a gente vai, e aí começa o mundo racídico, se ele começou com uma coisa única, tá? Baal Shem Tov, Magid Mezrit, e aí na terceira geração já começa a ter um pouco de divisão de cortes, tá? E começa a ser criado a Hassidut de Gur, de Pelz, de Ruzhin, de Chabad, de Breslav, e cada uma. A gente traz da Hassidut de Breslav, que é muito famosa hoje em dia, que ela é uma Hassidut que teve o seu maior mestre, o Rav Nachman de Breslav, que enfatizava muito o tema, por um lado, da alegria, não abrir mão da alegria, mesmo quando tudo está dando errado. Por quê? Porque você está conectado com Hashem. E os escritos do Rav Nachman são impressionantes. Olha que coisa impressionante. E também da simplicidade na conexão com Hashem. Você não precisa ser a pessoa toda sofisticada. Se você tem simplicidade, assim você se conecta com Hashem. Ele foi tão grande que nenhum dos seus discípulos, ele teve discípulos muito grandes, o maior deles, o Rav Natan de Breslav, aceitou seguir como mestre, aceitou seguindo a ensinar os ensinamentos. Mas foi uma Hassidut gigante, de um mestre só, numa geração, que ela segue enorme até o dia de hoje, de tão relevante que é. Então ela começa a ter várias cortes racídicas, que todas elas são racídicas, como a gente falou, com nuances diferentes, até um pouco, algumas diferenças pequenas na forma de vestir, que para eles não são pequenas. Se você me pergunta, mas eles casam entre eles? Casam. Algumas Hassidot no começo era só Gur, Hassidut casa com Gur, Chabad casa com Chabad, Breslav, mas isso foi acabando, e depois mesmo a diferença entre o mundo lituano com o Hassídico também. Então a gente trouxe, então a Hassidut começa com o Baal Shem Tov, na terceira geração já está bem desenvolvida, e ela vai chegando até o dia de hoje, e a quantidade de livros, de conhecimentos e de mestres, graças a Deus, é uma biblioteca inteira fascinante, tá? Que realmente é muito importante de ser estudada. Quase ao mesmo tempo, a gente, nessa mesma época, a gente tem a figura do Gaon de Vilna na Europa. Na cidade de Vilna, tá? Na cidade de Viena, estava lá o Gaon de Vilna como o maior mestre da linha lituana. E onde a gente vai entrar com isso? A gente vai entrar agora, uma coisa que é muito importante entender, para a gente entender muito melhor o mundo judaico de hoje também. A gente falou até agora dos Hassidim, agora a gente vai falar do sionismo religioso. É muito interessante. Eu vou talvez começar com algo do final. Tá? Para mim, como rabino, o mais importante de entender, quando a gente fala do sionismo, ou realmente do que mais me importa, o sionismo que a gente chama de sionismo religioso. O sionismo religioso está falando que o sionismo, a ideia de que o povo judeu tem que voltar para Sião, essa é a ideia voltar à terra que Deus nos prometeu na Torá. E é interessante, todos os povos do mundo que aceitam isso, porque está escrito na Torá. Deus deu a terra de Israel ao povo judeu, tá? Isso é fato, tá? Toda pessoa que acredita na Bíblia tem que acreditar nisso. Então, por um lado, todo judeu tem que ser sionista. A gente vai tentar explicar um pouquinho por que existem alguns judeus que não são sionistas. Se a Torá dá essa mensagem, a gente já vai tocar nisso, mas é importante entender algo interessante. Eu falei que eu ia começar do final. Para mim, as provas têm que ser o Gaon de Vilna, nossos grandes rabinos que mostram pela Torá esse caminho. Mas algo muito curioso é que mesmo judeus não religiosos, hoje em dia,
tá? Que para eles sempre o mestre desses judeus não religiosos não foi o mestre rabínico, porque eles não seguem a Torá, foi Theodor Herzl, que falou sobre a visão de um Estado judeu e etc. Toda a história de Theodor Herzl, que é uma história muito importante, muito interessante no povo judeu, que foi muito importante, não tem dúvida, mas historicamente, o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o presidente de Israel, Reuven Rivlin, os dois em discursos falaram que o sionismo, realmente o sionismo moderno, ele não começou com Theodor Herzl, como muitas pessoas falam. O Gaon de Vilna, o maior mestre, considerado o maior rabino da sua época, ele era super sionista. Agora vamos tentar entender isso, vamos tentar entender por que desse sionismo. Então o Gaon de Vilna, ele, além... pessoal, é importante saber, é indescritível. Tá? Quando eu falo indescritível, não é a forma, não é uma coisa, não dá para entender a grandeza desse homem, o conhecimento que ele tinha. É algo que não existe nem perto hoje em dia. Nem perto. Tá? A quantidade, a profundidade, tudo que ele sabia. O maior aluno dele, Reb Chaim de Volozhin, ele já fala que a distância entre ele e o mestre dele é imensa. E se você vai estudar profundamente o livro que o Reb Chaim de Volozhin escreveu, você já fala, meu Deus do céu. Tá? E ele fala que isso não é uma gota no oceano do que o rabino dele sabia. Ele não fala isso por humildade, ele fala isso como verdade. Ok. O Gaon de Vilna, com todo o conhecimento cabalístico que ele tinha, ele afirmava que existiam épocas que a gente sabe que a redenção, ou seja, a vinda do Mashiach, a reconstrução do terceiro Beit HaMikdash, ela está prevista nos profetas. Está claro isso, é um tema que ele é muito importante, mas que vai vir o Mashiach, que esse Mashiach vai reconstruir o Beit HaMikdash, o mundo vai se transformar, Deus vai se revelar, todo o mundo vai trabalhar um só Deus, vai acabar a idolatria no mundo. Está claro, e que vai ter um enviado de Hashem, que é uma pessoa de carne e osso, um ser humano, que ele vai vir com a missão de trazer à humanidade esse conhecimento. Está claro. Só que o Gaon de Vilna, o famoso Rav Eliyahu Kramer, da cidade de Vilna, ele tinha cálculos de que tem... Por um lado, é proibido calcular quando chega o Mashiach. Por outro lado, ele tem um conhecimento fascinante. Não sei se um dia a gente vai poder estudar isso, que ele traz um conhecimento que está na Kabbalah, que cada etapa da criação do ser humano está conectada a uma etapa dos 6.000 anos da existência desse mundo. E ele traz cada hora, isso está no Tratado de Sanedrim, do que Deus fez até o ser humano ser criado. Isso influencia, isso está ligado com o que vai acontecer na humanidade. Então, na época dele, ele falou, essa época do que se chama Mashiach ben Yosef. Existem dois Mashiach, dois Messias. Um Mashiach que não é uma pessoa, é uma época. É a época do despertar do povo judeu. Mesmo depois de mais de 1.500 anos na diáspora, vai voltar o seu sonho, a esperança de viver em Israel. E ele falou que isso começa exatamente na época dele. Então o Gaon de Vilna, ele desperta baseado na Torá, e se eu quero ser mais específico contigo, na Kabbalah, o movimento sionista. Mas não um movimento sionista por causa de antissemitismo, como foi com Theodor Herzl. Não algo porque o povo judeu está sendo perseguido, a gente precisa de um exército para se defender. Não, sem prever o Holocausto. Tá? Não por motivos econômicos. Ele fala, chega uma hora que o povo de Israel vai voltar a se despertar até chegar à redenção, em que
todo o povo de Israel vai vir, Mashiach, filho de David, vai se revelar, ou seja, baseado na Torá. Eu até vou te falar uma coisa muito interessante, para você ter uma ideia dessa diferença entre o Gaon de Vilna e Theodor Herzl. Não é para falar mal, tá? Eu quero só para entender essa diferença. Theodor Herzl, o motivo dele era o antissemitismo, é que o povo de Israel está disperso e basta quantas perseguições, tá, né, se chamava pogrom, que eram perseguições que saqueavam, estupravam, roubavam, matavam os judeus de cidades inteiras. Tá? E isso aconteceu na história, a gente tem isso relatado, a gente sabe que cada ano, cada cidade tiveram um programa em que 200, 300 mil judeus foram assassinados em uma semana. Sem contar o que aconteceu com as meninas e com as esposas. É terrível. Então, quando ofereceram para Theodor Herzl não vir para o que se chamava Israel-Palestina, ofereceram para ele a Uganda, ele aceitou, porque para ele o importante era um lar nacional judaico, em que os judeus podem viver como judeus, como um povo, e acabou, não preciso viver em outro lugar que me perseguem. Então todo dia eu quero viver junto. By the way, com toda a força que ele tinha, o Congresso Sionista Mundial foi uma das poucas propostas que não aceitou, que Theodor Herzl lutou para ter. Isso é curioso. Mas então, daqui a gente vê uma diferença, o que é sionismo e o que é o sionismo baseado na Torá, que começa com o Gaon de Vilna. E aí vem o Gaon de Vilna e ele tenta aliar, tenta vir para Israel, e cada vez acontece alguma coisa. A sinagoga dele pega fogo, cada vez acontece uma coisa. Então ele fala, olha, Deus não está permitindo que eu venha, mas ele dá a ordem aos seus alunos. Por mais que vocês aqui estão organizados e vocês têm aqui seus alunos, vocês têm seus empregos, têm suas casas, pessoal, chegou a hora de construir o nosso lar judaico. E realmente a primeira grande o primeiro grande movimento que faz com que os judeus saiam nesse momento da Europa e venham para Israel, começa com os alunos do Gaon de Vilna. Eles vêm para Israel e falam de forma clara. Nós viemos aqui não para viver como nômades, não para viver em cada um na sua comunidade, sim para criar um Estado. E isso não para. Ou seja, como o Gaon de Vilna era tão grande, e os alunos dele também, então essa ideia, ela se propaga. Se você me pergunta, agora a gente está falando da mesma época que foi criada a Hassidut. Então a gente vai ver algumas casas hassídicas que também falam, ele tem razão, nós também queremos vir para Israel. É interessante, por exemplo, a Hassidut de Chabad, uma Hassidut que trata muito da redenção. Apesar de que eles não são sionistas no sentido do Estado de Israel atual, mas eles sionistas no sentido de que realmente a gente tem que o lugar correto de estar é na terra de Israel, e alguns Hassidim deles, por exemplo, povoaram a cidade histórica judaica de Hebron, a cidade onde estão enterrados os patriarcas e as matriarcas. Então, e assim por diante, na casa de Erugin, na Hassidut de Erugin, existiam muitos rabinos que eram muito sionistas. Então a ideia sionista do Gaon de Vilna, ela começa a se expandir, mesmo os alunos de outro grande mestre, muito grande que veio depois dele, posso falar até dois grandes mestres. Por um lado, o Hatam Sofer, e até antes dele, o Rabi Akiva Eiger, que eram dois gigantes de Torá da Europa, eram muito pró-sionistas, e mesmo alunos do Hatam Sofer. Para vocês terem uma ideia, o Hatam Sofer casou com uma das filhas do Rabi Akiva Eiger, tá? E o Rabi Akiva, ele escreve algumas vezes, era sabido que ele seguia muitos ideais do que o Gaon de Vilna falou, e muitos alunos do Hatam Sofer acabam também vindo para Israel. Agora acaba de uma forma juntando tudo, e aí de repente aparece Theodor Herzl com as ideias. Então esse movimento sionista acaba acontecendo uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque junta uma ideia do Gaon de Vilna, junta por outro lado uma ideia de que os meios são diferentes, o objetivo é o mesmo.
formar um lar nacional judaico. Então acaba que começam a vir para Israel judeus religiosos e não religiosos, cada um pelo seu motivo, mas todos com o mesmo objetivo, fazer um lar nacional. E esse lar nacional, agora voltando ao sionismo religioso, então ele acaba tendo, mais uma vez, muito parecido com a Hassidut, começa a ter mestres muito grandes que são a favor desse movimento, que vão apoiar, rabinos que tinham inspiração divina, tá? Muitos deles, Rav Gutmacher, Rav El-Kalai, rabinos muito grandes. A gente pode falar de um dos mais famosos da nossa geração, que acaba fazendo aliar para Israel e se torna o primeiro rabino-chefe, ainda não era Israel, era Palestina, mas de toda Israel, foi o famoso Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, o famoso Rav Kook, que tinha inspiração divina toda sexta-feira, na entrada do Shabat, que mesmo os rabinos não sionistas da sua época, como Chazon Ish, foi um rabino muito grande do movimento lituano, falavam, não existe igual a esse homem. E ele, o Rav Kook, ele desenvolveu a ideia do Gaon de Vilna. Na verdade, ele fala que ele desenvolveu isso dos escritos do Arizal, tá, da Kabbalah. E ele mostra, pessoal, a nossa época, se na época do Gaon de Vilna já existia essa época de sionismo, que a redenção está acontecendo, agora é muito mais. Ele prepara o povo de Israel para isso. E apesar de que ele falece 10 anos, um pouco mais de 10 anos antes da criação do Estado de Israel, ele já prevê a criação desse Estado, tá? Mesmo que o povo de Israel ainda vai passar pelo Holocausto, então não é que isso tinha que acontecer, ele já prevê isso, ele sem dúvida estimula isso, não é à toa que ele cria esse rabinato central de Israel, e acaba sendo luz para inúmeras gerações posteriores e acaba criando esse público enorme, que é o público sionista religioso, que é um público que ele vai cumprir a Torá com toda essa força e ele vai também ter esse lado de estimular o Estado de Israel, onde o povo de Israel possa viver aqui cumprindo as mitzvot. Se a gente vai ter um hospital que seja um hospital que funcione da forma da Torá, se a gente vai ter uma empresa de tecnologia que ela funcione da forma da Torá, se a gente vai ter um exército que ele funcione como a Torá fala que tem que ser, e a gente vai, a nossa educação puramente judaica. No mundo, esse movimento também pegou. E acaba que esse movimento, ele, muitas vezes no mundo, muitos judeus era muito difícil, até hoje, difícil para eles fazerem aliar, e aí eles ganham o nome de Modern Orthodox, ou seja, a ortodoxia moderna, que de alguma forma eles são totalmente ortodoxos, mas abertos aos estudos das carreiras e tudo mais, para a pessoa conseguir se desenvolver. E dentro desse mundo moderno, eu não vou ser só o sapateiro do ano de 1800 ou o alfaiate do ano de 1800. Não, as profissões são modernas, então, como isso não tem nenhuma proibição contra a Torá, então eu vou entrar como um judeu que cumpre essa linha, mas muitos deles apoiam o movimento sionista. Normalmente existe essa ligação entre isso, às vezes no lado pessoal fica um pouco mais difícil. O que a gente aprende que hoje em dia, o que a gente vê do mundo, seja o mundo racídico, seja o mundo lituano, seja o mundo do sionismo, acaba que todo mundo estuda o que o Gaon de Vilna fala, todo mundo estuda o que o Baal Shem Tov fala, e no final das contas as pessoas acabam decidindo aonde elas se identificam mais, seja no mundo lituano, que mudou, não tem mais aquela rigidez de antes, ou até de ver quem não estuda de outra forma. As pessoas conseguem pegar um por outro lado, onde elas se sentem melhor, conseguem ver o que elas sentem, como elas vão trabalhar a Deus, seja como uma pessoa que estuda a sua Torá, como uma pessoa que trabalha, como uma pessoa que está ajudando na criação do Estado judeu, ou mantendo o Estado judeu e assim por diante. Então a gente vê hoje em dia essas linhas que começaram em 1700,
mais ou menos nessa época, a gente vê até onde, como elas chegaram hoje em dia, seja no movimento racídico atual, o movimento sionista atual, o movimento lituano atual, e como eu falei, cada vez essas barreiras, elas existem menos porque todos acabam aprendendo de todos. A gente entendeu agora muito melhor o mundo judaico, especialmente entendemos de onde veio esse movimento racídico que acabou conquistando uma boa parte do mundo judaico e de onde veio a ideia sionista pela Torá e por que ela também hoje ela é tão grande e tão importante na vida judaica. Uma alegria estarmos juntos.